Bem, pessoal, nós vamos iniciar a nossa live de hoje com a seguinte frase: tire a sua intolerância e a sua arrogância do meu caminho, pois eu quero passar. Então, a partir de hoje é isso, pessoal. Não vou deixar mais intolerância e arrogância nos nossos caminhos. Eu acho que todos já me conhecem, meu nome é Oswaldo Marcineiro, são os 7 acusados injustamente no caso Evandro Garatuba, 1992, que hoje, depois de quase 30 anos, apareceu a verdade, apareceu as citas. Então, eu digo para vocês, meu nome é Oswaldo Marcineiro, no meu canal do YouTube, nós vamos postar essas citas, vamos postar tudo, coisas sobre o caso Evandro. Certo, pessoal? Nós estamos agora com um projeto, esse projeto chama-se Conte a Sua História. O que quer dizer Conte a Sua História? A gente quer ouvir a história de vocês. A gente quer ouvir o projeto de vocês. A gente quer ouvir o sonho de vocês. E vocês que têm algum problema, que já passaram intolerância, discriminações, não importa qual seja, a gente está aí para ouvir. Se quiserem denunciar, nós temos nosso departamento jurídico para denunciar, tem o nosso psicólogo que pode acompanhar, tem um psiquiatra também que faz parte da nossa luta. O nosso grupo está começando, já está começando forte. Então, pessoal, contamos com vocês tudo aí. Esse é o nosso projeto. Independente, nós vamos continuar na luta contra o caso Evandro. O grupo Caso Evandro, Projeto Humanos, continua. A nossa página da nossa luta, vamos falar também sobre caso Evandro e vamos falar sobre intolerância religiosa, homofobia, xenofobia. Vamos falar tudo que possa trazer problemas relacionados a intolerâncias. Tudo trazer problemas relacionados a pessoas que passou injustiça. Certo, pessoal? Bem, esse projeto nosso vai trazer um convidado para conversar e falar relacionado a gente. A gente, assim, não é dono da voz do convidado, tudo que ele disser é por vontade própria dele, notificação que ele vai passar sendo verdadeira dele, a gente diretamente não tem nada a ver com o que vai falar. Tem liberdade para falar do que quiser, desde política, tudo, embora nosso canal não é relacionado à política. Certo, pessoal? Então, esse é o professor Ailton Lima, roteirista, poeta, está hoje com a gente aí para contar, falar sobre o que já passou, se já teve alguma intolerância, já teve algum problema. Então, essa é a nossa live de hoje. Ailton, você tem meia hora para contar a sua história. Se apresenta. Boa noite, boa noite, seu Oswaldo. Primeiramente, é um prazer de estar aqui com o senhor, né, falando, apesar diante de toda a sua história, diante de tudo que o senhor já viveu, sempre acompanhei e posso dizer que tornei-me fã da sua pessoa, da sua luta, da sua coragem, da sua bravura, não só do senhor, mas dos outros envolvidos. E para mim é uma honra, né, ter aceitado esse convite e também poder falar de mim. Bom, eu me chamo Ailton, né? Ailton, tenho 40 anos, resido aqui na cidade do Recife. Eu sou professor de língua portuguesa, também ministro aulas de redação, língua espanhola, história da arte, literatura. Eu só queria fazer uma pequena ressalva. Eu não sou poeta nem cronista, eu não tenho trabalhos publicados, eu apenas escrevo, né? Tanto artigos, quanto poemas, quanto crônicas também, que é uma das minhas grandes paixões, mas nada é publicado. Eu escrevo para mim porque é uma forma de fazer uma certa terapia, e tudo aquilo que eu sinto eu gosto de colocar nos meus escritos, principalmente as crônicas, né? Bom, vamos lá. Sem a gente fugir muito, sem muito delongas, eu gostaria de falar de duas coisas aqui nessa live que são de extrema importância. Antes de começar a dizer, eu gostaria de falar o seguinte, uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: conversar com o nécio e com o tolo é
montar arquibancada para o invisível. Isso é uma frase que eu gosto bastante, né? E sempre quando eu me deparo diante de situações, essa frase sempre me vem à mente. Duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui nessa noite, sobre a questão da intolerância, de duas experiências que eu vivi, né? A primeira foi a intolerância religiosa e a segunda foi sobre a questão da homofobia. Primeira parte, sobre a questão da intolerância, não foi algo que aconteceu comigo. Eu venho de uma família extremamente religiosa, protestante, da Assembleia de Deus. Então eu cresci naquele universo, né, de Deus, de Jesus Cristo, dentro de uma instituição bastante rígida, como muitos devem saber, e eu fui ensinado a não gostar, a não ter amizades, a não ter nenhum tipo de vínculo com pessoas de outras denominações e principalmente de outras religiões. Sobre a questão, né, da religião, da Umbanda, né, das religiões de matrizes africanas, principalmente, porque, como todo mundo sabe, sempre foi voltada para a questão do ocultismo, do diabo, do satanás, então sempre foi ensinado de que devíamos repudiar esses cultos e principalmente essas pessoas. Só que deixa eu só colocar aqui meu celular direitinho. Só que com 14 anos, eu saí do meio da minha parentela, ganhei o mundo e fui aprender com o mundo. E graças a Deus, felizmente eu digo isso, que aprendi com as experiências da vida e com as pessoas que estiveram ao meu redor, a pegar todo esse tipo de ensinamento que foi me colocado dentro da minha família, dentro de questões ideológicas, comportamentais e principalmente religiosas, eu peguei tudo isso e resolvi diluir. Tirar de mim, porque eu percebi que chegou um tempo que isso não fazia mais sentido para a minha vida, aquilo não cabia mais dentro de mim. E graças a Deus, de uma forma bem simples, eu posso dizer que eu fui pegando esses preconceitos e fui largando, fui deixando no meio do caminho. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu respeito a crença, a posição social, a religião, enfim, todas as escolhas, tudo aquilo que o ser humano propaga e que se apresenta, eu respeito. Né? Eu posso não concordar, mas eu aprendi a respeitar. E uma época em que eu estava na igreja, isso foi em São Paulo, por volta de 2004, eu tive uma vizinha que ela era da Umbanda e sempre fazia parte do seu ciclo social, sempre estávamos presentes, e muitos olhares estavam em cima da gente. E isso gerou muitas especulações, muitas conversas. Pessoas dentro da igreja começaram a se afastar de mim, né? Me atribuíram outras circunstâncias, como se eu fosse o pivô. Era mais ou menos assim. Eu vivia dentro da casa da mulher, da feiticeira, me sobrecarregava com espíritos malignos e contaminava outros dentro da igreja. Então, eu comecei a sentir muitos olhares atravessados em direção à minha pessoa, muitos deixaram de falar comigo, mas aí chegou um dia que, quando eu tomei consciência de tudo estava acontecendo, quando eu fiquei a par de tudo isso, eu resolvi colocar um ponto final. Né? Então eu me reuni com o pessoal da minha igreja, da minha congregação, e eu tive que ter uma conversa muito dura e muito esclarecedora. Eu disse que naquela altura que eu não tolerava esse tipo de coisa, primeiramente porque eu sou livre para determinar quem vai ser o meu amigo, quem deve se aproximar de mim ou não, e deixei isso bem claro qual era a minha posição no mundo. Apesar de ser um evangélico, apesar de congregar dos mesmos valores e professar a mesma fé que eles, eu tinha amor e respeito por todas as outras pessoas, dependendo da fé que elas professassem. Então, assim, muitas outras coisas aconteceram a partir daí, mas essa experiência me marcou de forma muito negativa. Né? Eu pude perceber, e não só nesse caso, mas em outros casos também, até hoje eu vejo essa questão, né, muito, muito forte,
né, de que a religião, a minha, é muito importante, e principalmente o povo, né, o povo protestante, ele tem isso, né, de que eles são os certos, eles são os corretos, a verdade está com ele, e tudo aquilo que, todos aqueles que professam o contrário, são do diabo, estão equivocados, vão para o inferno, etc, etc. E a outra questão que eu gostaria de pontuar aqui sobre a questão da homofobia é o seguinte. Uma coisa que eu falei para o senhor Oswaldo, e eu gostaria de deixar aqui, é o seguinte. Desde muito pequeno, eu percebi, né, a minha orientação sexual, aceitei numa boa essa minha condição, e não opção, essa minha condição, e a maneira como eu lido com isso, desde muito tempo, inclusive até hoje, é que eu sou muito bem resolvido na minha orientação, eu sei muito bem quem eu sou, só que eu não tenho a necessidade de estar externando. Isso não é o meu cartão de visitas. Eu não ergo bandeiras e não toco trombetas para dizer que sou gay. Não escondo, eu sou assumido para todos, mas também gosto muito da minha, vamos dizer, da forma como eu lido e como eu me apresento diante das pessoas. Por exemplo, chegar a uma escola, me apresentar, colocar meu nome, dizer qual é a matéria que eu leciono e falar da minha orientação sexual, eu acho que isso, mostrar para todo mundo quem eu sou, eu acho que isso não é válido, não é interessante. Pois bem, de acordo com essa postura que eu sempre mantive, homofobia, por onde quer que eu passe, na escola, na faculdade, estudando, eu nunca sofri nenhum tipo de agressão, seja ela física ou verbal. Porém, este ano aconteceu um fato que me deixou extremamente estarrecido. Eu estava trabalhando numa escola, já fazia 3 anos, todo mundo sabe de mim, todos os alunos sempre me respeitaram. Eu tive 2 coordenadores que sempre foram muito carinhosos comigo, respeitadores também. Porém, este ano, no início do 2º semestre, entrou um novo coordenador, em que ele se intitulou extremamente ou perigosamente, ele disse mesmo assim, perigosamente evangélico. Este senhor, ao adentrar na coordenação da escola, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era extremamente convocado pela direção da escola, porque sempre existia um problema, uma queixa, alguma coisa, uma falha relacionada à minha pessoa. Porque assim, eu sempre vivi dentro da escola como se eu fosse invisível, eu cumpria as minhas funções, eu era chamado apenas para receber meu pagamento ou para assinar algum documento, então eu só era chamado por eles só simplesmente para tratar de uma questão burocrática. Porém, com a chegada desse senhor, eu era constantemente chamado à direção, eu era convocado para a direção, porque sempre existia uma queixa, uma falha, um problema, e, enfim, eu tentava me desvencilhar, mas isso era debalde. E as perseguições começaram, ele nunca me falou diretamente, ele nunca me atacou diretamente, mas era muito implícito, ficava muito nas entrelinhas de que tudo aquilo era relacionado à minha sexualidade. Porque não há outra explicação, porque eu sempre me mantive numa postura profissional muito digna, eu sempre me mantive muito ético dentro do ambiente de trabalho. Eu nunca deixei nenhuma brecha para que esse senhor tivesse alguma coisa para falar a meu respeito. E na última, umas 3 semanas, isso foi numa quarta-feira, acho que precisamente dia 2 de dezembro, exatamente, dia 2 de dezembro, eu cheguei à escola e, num determinado momento, fui chamado e convocado pela diretora e por ele até a coordenação, em que eles disseram que eu estava ofendendo os alunos
pela aula online. O que isso não é verdade, porque desde que eu assumi o meu posto de docente, eu sempre entrei na minha profissão com uma atitude muito digna de respeitar e amar os meus alunos. Então, nunca que eu destratei indicente, nunca. Então, tentei justificar, tentei mostrar, mas todas as explicações não resultaram em nada. Essa diretora do colégio, ela começou a dizer que eu não tinha postura, que eu não tinha ética, que eu não tinha moral, que eu precisava de um tratamento psicológico, psiquiátrico, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Enfim, tudo que eu tentei argumentar foi debalde, não resultou em nada, ela me dispensou nesse dia. No dia seguinte, fui para trabalhar e recebi a notícia de que eu fora demitido. Nesse mesmo dia, houve vamos dizer, uma aglomeração dentro da escola, porque rapidamente a notícia se espalhou, muitos alunos me procuraram, perguntando e querendo saber o motivo da minha saída, porque foi muito brusca, eu fui praticamente arrancado de dentro do colégio, e no dia seguinte os alunos foram de preto, com bandeiras do movimento LGBT, com faixas, com cartazes, para protestar pela minha saída e pelo motivo pelo qual me colocaram para fora. Esses alunos, eles foram impedidos, ameaçados de fazer qualquer tipo de movimento, caso fizesse, iriam ser suspensos. Então, assim, percebi uma certa ditadura. Eles não explicaram por que eu saí, simplesmente ocultaram. Até hoje, alunos me ligam, querendo saber se realmente eu saí. Então, assim, eles não deram satisfação pela minha saída e ainda tentaram impedir os alunos caso eles se manifestassem. Eu já entrei com uma representação, já procurei os meus direitos. Eu tenho uma advogada, né, a doutora Daniela, que já está resolvendo essa questão. Nós aqui no Recife temos uma secretaria na Prefeitura do Recife que trabalha e que trata desses casos, né, de denúncias, eles recolhem essas denúncias. E eu procurei essa secretaria expliquei todo o caso e eles já estão resolvendo, já estão atuando sobre o comando da minha advogada. Eu fico triste nessa situação porque, por vários motivos. O primeiro como é que a minha orientação pode ter um grande peso e uma grande relevância na minha demissão, já que eu sempre me mostrei tão ético e tão profissional. Eu nunca levei a minha vida pessoal para dentro do colégio, para dentro da sala de aula. Porque a minha vida pessoal é a minha vida. Fora do colégio, eles não têm acesso à minha vida pessoal. E a maneira como eu fui colocado, por esse motivo tão torpe, e também por terem me apartado dos meus alunos, já que havia uma relação muito bonita e muito grande, muito intrínseca entre nós. Então, foi um elo quebrado de maneira repentina. Fico triste por isso, fico triste mais por essas pessoas, por agirem dessa forma. E uma coisa interessante é que durante o momento em que essa diretora estava me ofendendo, ela me ofendia, ela dizia 3, 4 palavras e citava um versículo na Bíblia, como se ela estivesse me dando alguma admoestação, como se eu tivesse feito alguma coisa errada e precisasse ser chamado a atenção, ser admoestado. Bom, o que eu tenho feito com tudo isso? É claro que isso não me abalou psicologicamente, porque eu sei quem eu sou, eu acredito muito na minha verdade. Sobre a questão jurídica, está nas mãos da advogada. A única tristeza, como eu acabei de dizer, é pelo fato de me terem apartado dos meus alunos. E eu sinto mais tristeza por eles. Infelizmente, eu não gostaria de estar na pele de pessoas assim. Eu acho que ser desse jeito sei lá, é uma falta de amor, uma falta de respeito, uma falta de humanidade, uma falta também de bom senso, é uma falta também de receber uma boa punição, porque essas pessoas, parece que elas não têm a ideia de que homofobia, assim como o racismo,
assim como o feminicídio e tantos outros, desses grupos minoritários, que hoje nós temos leis, não que queremos ser privilegiados, mas é preciso que essas leis existam para frear e bloquear esses tipos de atitude. Mas parece que essas pessoas, elas acho que não entendem, elas não sabem ainda que existem essas leis. Bom, enfim, eles precisam arcar com essas responsabilidades, eles vão arcar com essas responsabilidades, essas atitudes, essa atitude insana, louca, insensata. E é isso, seu Oswaldo. Eu continuo na minha caminhada, eu não deixo com que isso me abale, com que isso me coloque para baixo. Como eu já lhe disse e como eu já tenho dito, eu sei quem eu sou. E quem quer que venha para me dizer o contrário, vai ser em vão, porque eu acredito muito em mim, eu acredito muito nos meus valores, acredito muito na pessoa, no homem que eu me tornei, no ser humano que eu sou. É isso que eu tenho para dizer, né? E o que eu sempre, meu grito de guerra é não à homofobia, não ao racismo, não à violência, não ao preconceito, que as pessoas possam ter consciência. Nós não somos iguais, mas um jogo de quebra-cabeça, as peças elas não são iguais, né? Elas são peças diferentes, mas uma se encaixa na outra para que o jogo se complete. Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que somos diferentes e que precisamos uns dos outros e cada um tem a sua história, a sua vivência, cada um tem o seu jeito de ser e essas diferenças elas precisam ser respeitadas. Olha, eu fico assim, grato, né? Fico assim até meio chocado com as coisas que eu vi aí, né? Vocês já vão falar sobre isso. E a coragem, né? De ir na frente de uma câmera e falar. Porque cada vida é uma história. Cada história merece um livro. Cada livro merece ser lido e comentado. Então, muitos acham assim, meu problema, uns acham que um problema é maior que o outro, outros acham que não tem problema, outros acham... Muitas vezes a gente esquece de olhar para trás. Eu reclamei muito na minha vida pelo que eu passei. Mas se a gente olhar para trás, tem gente pior que a gente. Acordei com uma dor no braço, que não consigo nem mexer o braço. Essa perna, eu falo para minha mulher, essa perna minha está doendo. Aí eu lembro, opa, quantos não tem uma perna? Quantos não queria ter uma dor de uma perna e não tem uma perna? Então eu penso assim, sabe? Eu vou te perguntar, a primeira coisa para você é sobre esse projeto nosso, o que você achou, sendo o primeiro a participar dele, vou trazer muitos mais gente. O que é o nosso projeto? Que você tem meia hora para contar a sua história. Então, o convidado vai contar a história dele. O convidado vai falar dele. E, principalmente, nós vamos chamar pessoas, todas as pessoas que, se vocês aí, pessoal, que estejam ouvindo, que vão vir depois dessa live, tiveram algum problema de preconceito, intolerância, discriminação, procure a gente. Pode mandar nas nossas redes sociais, pode mandar para a nossa assessoria, passe esse problema. Se caso for apenas um desabafo, vamos desabafar aqui. Que nem o professor Ailton falou, já tem uma advogada cuidando do problema dele. Caso precisar, nós temos advogados junto com nós, estão trazendo mais advogado para a nossa luta. Temos, se precisar também para conversar, nós temos psicólogas, temos a doutora Camila, temos outra psicóloga, temos um psiquiatra que aderiu à nossa causa também. Então, se precisar conversar, Ailton, pode contar com a gente, pode falar depois no privado com a gente. Nós estamos aí. Okay. E outra coisa, eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje ainda, eu sou meio burro, pessoal, da internet. Eu fiquei muito tempo afastado. Depois que eu saí do presídio, eu não queria saber, sabe, Ailton? Eu achava que a internet, a imprensa era o bicho-papão, ia me devorar. Eu não queria escutar nada. Quando eu ia falar qualquer notícia, eu fechava o mundo. Fiquei assistindo televisão, assistindo futebol, assistindo série e jogando videogame. Sabe? Aí eu vivia videogame, participava. Então, eu conversando hoje com a doutora Camila, eu vou trazer ela para falar melhor depois. Ela falou que tem até um disco de denúncia, que você pode denunciar. E ela falou também que ela trabalha no local que ela trabalha, ela recebe eu acho que não sei se é para o setor, para a cidade ou para o bairro, ela recebe muitas denúncias pelo Duque de Denúncia. Então, pessoal,
Vamos saber uma coisa. Ninguém tem direito a humilhar vocês. Ninguém tem direito a se meter na vida de vocês. Não tem direito. Então, qualquer coisa que vocês sentirem mal, denuncie. Não tenha medo de denunciar. Denuncie. Não vão aceitar mais isso, não vão aceitar mais essa. Então, esse é o nosso projeto. É o quê? A gente ganhou voz hoje, é dar voz a todos que querem falar, denunciar, contar os problemas que estão passando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou desse projeto, dessa ideia, e conte a sua história, dá chance para as pessoas virem e contar, não só a história, como eu vou trazer pessoas contar projetos, contar ideias. Me diga sobre isso, professor. Bom, primeiramente eu fico lisonjeado, né? Eu fico muito lisonjeado por ser o primeiro convidado. Como eu já lhe disse, uma honra muito grande. E, claro, eu acho isso extremamente importante, porque esse espaço aqui dá voz para que as pessoas possam mostrar, gritar, né? Às vezes o que a gente precisa é de desabafar, mas a gente não encontra uma pessoa certa ou uma oportunidade ou uma circunstância que favoreça com que a gente grite, com que a gente verbalize, externe tudo aquilo que estamos vivendo. Então, eu achei de uma necessidade, de uma importância muito grande esse projeto, para que assim outras vozes venham ser colocadas e também venham ser ouvidas, né? Se a gente conta, então a gente é como se fosse um pedido de socorro. Então a gente dá a oportunidade para que as pessoas ouçam e também se aproximem da gente e aí possam oferecer essa ajuda. Acho maravilhoso, magnífico. Essa é a intenção nossa. A minha intenção, eu sempre falei, eu não sei se você assistiu a série completa da Globoplay. Chegou a assistir? Não, eu não assisti a série, eu não assisti a série, eu ouvi o podcast. O podcast? Inteiro. O que eu participo, você ouviu também? Eu ouvi o podcast, porque assim, tem acho que 36 capítulos, e no final tem uma entrevista com o senhor, que eu também ouvi. Isso. Quem não ouviu, pessoal, na bio do meu perfil aí, tem um link que leva ao podcast, leva para o meu canal do YouTube também. Então, olhe no meu canal do YouTube, professor. Eu não tenho todos, vou colocar os outros, mas eu tenho o 3º episódio da série da Globoplay, está ali, completa, aonde eu estou fazendo uma análise, debatendo as coisas que o seu Diógenes fala. Dá uma olhadinha assim, tá lá, o 3º episódio chamado O Caçador de Bruxas. Então, essa é a ideia. E quem ouviu no podcast, a parte que eu participei, eu disse ali que não ia ficar mais quieto, que ia ter voz e ia lutar contra todas as intolerâncias. Ia lutar contra tudo. E disse também que a intenção, como você disse, unir nossas vozes, como as trombetas, marchando em volta de Jericó. Isso aí. E derrubar o muro. O que é o muro? As injustiças, os preconceitos, os erros, as maldades, nós vamos lutar. Nós, com a nossa boca, a nossa trombeta, vamos derrubar tudo isso. E quero falar uma coisa que você disse, não é fácil chegar na frente de uma câmera e dizer eu sou gay. Embora eu não veja diferença nenhuma do cara ser gay, do cara ser hétero. Para mim não tem diferença nenhuma. Deixa eu mandar um abraço. Eu não encaro como uma... Nossa, você precisa de coragem para dizer isso. Não, porque para mim é a mesma, como eu lhe disse, para mim é a mesma tranquilidade que eu diria se eu dizendo eu sou um professor. Então, assim, eu não fico temeroso e nem fico pensando o que vão achar. Não, porque para mim isso é natural, para mim isso é normal, então eu digo com maior tranquilidade. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço ali para a Caroline Rios, está acompanhando nós lá da Espanha. Um abraço aí para o pessoal da Espanha, um abraço a todos. Carolina, seja bem-vinda nessa live. Dê uma olhadinha no meu canal do YouTube, Carolina. Dê uma olhadinha nas outras redes minhas, todas têm nome Oswaldo Marceneiro,
E na bio do meu perfil, temos também, professor, a revisão feita pelo gigante doutor Figueiredo Basto, ela está completa, 298 páginas do processo ali. Então, vou dizer para você uma coisa, doutor. Ô, professor, o senhor disse não tem vergonha, mas vergonha do quê? Eu acho que tem que ter vergonha quem discrimina. Fala assim, mas tem que fazer terapia para essa doença. Que doença? Quem tem que fazer terapia, os doentes são os homofóbicos. Eles são doentes. Porque eles, além de ser doentes, não acreditam em Deus, não têm o amor de Deus, porque Jesus deixou uma palavra para nós: amai-vos os próximos. Ele não falou assim, só ama os próximos que vai na sua igreja. Não, ele não falou isso. O próximo é amar todos como a si mesmo. E tem uma parte, professor, que eu digo sempre, e luto por isso: o coração tem direito a amar quem ele quer, não quem o sistema quer. Não quem o sistema quer. Exato, o coração exato. tem direito a amar quem ele quer. Ó, temos o Rai também lá de Portugal, temos Espanha e Portugal ali, que beleza, coisa linda, olha. Fiquei contente, professor, muito contente mesmo. Um abraço ao povo aí, siga a gente nas redes, vamos pôr muito trabalho, vamos pôr muitas coisas. E lembrando que amanhã tem eu e Davi aqui, às 7 horas da noite, num bate-papo. Então, professor, ser homossexual, eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença de cor de pele. Eu até fiz esses dias um videozinhos onde eu disse assim: se você não gosta de determinada religião, não vai nela. Deixe seus fiéis ir lá. Se você não gosta de um homossexual, não case com ele. Não namore com ele. Deixa quem gostar namorar quem gosta. É. Se você não gosta da cor negra, não vai na praia querer pegar um bronzezinho e ficar neguinho, não. Você não gosta de pegar um bronze, olha, estou bronzeado. Aí tirar foto todo bronzeador, mas não gosta da cor negra. Se você não gosta dos nordestinos e pessoas de outros locais, não viaje. Deixa quem gosta fazer amizade. E falo muito: se você não gosta de pobre, vai embora do Brasil, que o Brasil está cada vez mais se mudando com esses governos, essas coisas que a gente conta. Então, esse foi um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou da religião cristã que você era, né? Você acredita que essa pessoa que te persegue, você acredita que seria por causa de religião? Seria que por causa de você ser homossexual, por você ser gay? Desculpa falar, eu vou falar mais abertamente assim, por você ser gay, ou por você, talvez, pela sua pessoa, pelo seu caráter, você acha que a pessoa tem inveja? O que você acha que gera isso? Não, sobre a questão dessa pessoa que eu acabei de relatar, foi por pura homofobia. Não há outra explicação. Sobre a questão da religião, é como eu lhe disse, isso foi um fato que não aconteceu comigo. Foi algo que estava presente e contundente com uma outra pessoa, mas que de uma certa forma me atingiu, né? Sobre a questão desse coordenador, é claro que foi por pura homofobia. Por quê? Como eu lhe disse, o meu trabalho sempre foi, a minha postura sempre foram ilibados. Eu sempre tive ética, eu sempre fui direito, correto, eu sempre procurei agir com muita decência dentro do meu ambiente escolar. Né? Então, assim, eu nunca dei brechas para que alguém dissesse: olha, o seu trabalho não está bom. Não havia motivos. Uma coisa que eu vou lhe dizer, para o senhor ter ideia. Um aluno meu, de uma determinada série, estava também, ele é homossexual, e ele estava sofrendo ataques. Nós temos uma geração hoje, a geração de jovens, e eu digo isso porque convivo com eles são muito mente aberta, eles abraçam as causas, eles lutam pelas minorias, e eu posso dizer que os jovens de hoje são extremamente militantes. Então, esse aluno estava sofrendo por ataques homofóbicos, um grupo de moças foi à coordenação para fazer uma queixa,
esse coordenador colocou um copo na cabeça, cruzou os braços e disse: eu vou esperar esse copo cair. Isso foi o que me relataram. Ele colocou um copo na cabeça, cruzou os braços e disse: eu vou esperar, eu não tenho nada para fazer, eu vou esperar esse copo cair. Eu não entendo, até hoje eu não consigo interpretar essa atitude, esse gesto. O que ele disse logo em seguida é que não tinha nada para fazer sobre esse caso. Porque na mente dele, errado não é o rapaz que atacou, que humilhou. Errado foi o rapaz por ser homossexual. Mas Um outro caso que também aborda esse senhor é que uma aluna que é de religião afro estava sofrendo intolerância. Ela foi procurá-lo para falar de que estava sendo perseguida. O que ele disse para ela foi que ela estava errada, era ela que estava provocando aquela situação. Ele iria comprar uma Bíblia para dar-lhe de presente para ela mudar o pensamento, porque a religião em que ela estava, a Umbanda, no caso, é do diabo. Então, ela estava errada, ela precisava de Jesus e libertação, então vem todo aquele discurso. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava chegando à coordenação, uma aluna estava passando mal, e ele, em vez de agir como um coordenador, procurar um copo com água, ligar para os pais, sei lá, procurar algum socorro prévio para ela, ele estava orando, ele estava com a Bíblia aberta, orando e falando a língua deles, dos anjos, as línguas estranhas que eles falam dentro da igreja. Eu olhei aquela cena e eu digo, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Então, assim, o que se percebe desse coordenador é que ele quer transformar o espaço escolar num culto evangélico, numa igreja evangélica, em que ele é o pastor, até porque ele é pastor evangélico, ele é teólogo, então ele quer ser o pastor daquela escola e que nós, professores e alunos, sejamos seus pupilos, né, as suas ovelhas. Entendeu? Você conseguiu entender? você sabe que isso aí é crime, né? Um abraço aí, Sim, Gugu. completamente. O cientista está com a gente aí, um abraço para ele. Pode talvez até dizer, mas isso aí é crime. Uhum. Tanto homofobia como racismo é crime, é crime. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui Exatamente. sobre essa parte que você falou. Você sempre foi assumido a sua sexualidade? Sempre. Sempre foi. Sempre foi. Desde de moleque novo, nunca escondeu? Nunca... Nunca. Desde tenra idade. E você achou que passou mais problema quando era mais novo, que estava naquela... Sabe, a gente é novo meio vida louca. Depois a gente chega a uma certa idade, que a gente quer já o lado profissional, você acha que foi mais dentro do lado profissional ou no dia a dia na vida louca? Não, eu tive problemas, eu nunca fui um porra louca. Não, eu digo, o que vai ser a vida louca, eu digo assim, a gente chegou a certa idade, que a gente já começa se dedicar a profissional. Quando a gente é menino, moleque, a gente não está pensando muito em profissão, não está pensando muito... Não, eu sempre fui muito pé no chão, eu sempre fui muito contido, eu sempre pensava no que eu ia fazer, no que eu iria falar, até porque nessa época eu ainda vivia dentro da igreja, eu sempre fui um rapaz muito, muito obediente, muito pacato, muito sério, então eu nunca fui de estar nas baladas da vida, com amigos, eu nunca fui isso, eu fui sempre de estar na escola, eu sempre fui muito estudioso, eu sempre fui da escola para a igreja, para casa, então esses eram os caminhos por onde eu trilhava. Perseguição, eu nunca, como eu relatei no início, eu nunca passei por nenhum tipo de perseguição, né? Sempre externei. O único problema que eu posso dizer que eu tenha enfrentado foi uma certa resistência por parte da minha mãe. Eu tive alguns contratempos, porque eu acho que ela não entende, e de uma certa forma eu até compreendo, porque minha mãe é de uma outra cultura, minha mãe tem de uma outra geração, ela não é uma pessoa instruída, então assim, é uma pessoa completamente leiga, então entendo o seu ponto de vista. Porém, eu sempre deixei claro, né, quem eu era, do que eu queria, do que eu gostava. Eu sempre fui um rapaz muito voluntarioso. Eu sempre mostrei a minha posição no mundo, eu sempre disse quem eu era, eu sempre fui muito transparente.
Então eu sou assim, eu sempre fui assim, ó, eu sou Ailton, eu sou assim, eu gosto de ser assado, eu sou desse jeito, eu sou daquele outro, para que as pessoas não tenham dúvida, as pessoas não tenham dúvida de quem eu sou. Professor, uma Então coisa que você assim, falou, não, uma coisa que você falou que mais foi sua mãe que teve assim um pouco de contratempo. uma certa Me diga uma coisa, resistência, aham. e como foi? Você chegou para ela e falou, mãe, eu sou gay? Ou ela falou, filho, você é gay? Como que foi isso? Não, a minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi, ela é uma pessoa que ela gosta muito de tapar o sol com a peneira. É, Eu eu acho que ela pergunto, percebia. eu pergunto pelo termo dela Oi? ser é bem evangélica, você falou que era bem da religião, né? Não, ela não era evangélica. Ela nunca foi. Na verdade, é por parte da família do meu pai. Né? Mas a minha mãe, como vivia no seio da família dele, então embarcava também. Na verdade, a maneira como ela, como foi falado, na verdade acho que foi o meu primeiro namorado com que eu tive contato. A foto dele estava na minha carteira. Abriram, viram e quando eu cheguei me perguntaram, vieram me questionar. E eu ali encontrei a deixa perfeita para dizer quem era aquela pessoa. Mas eu disse sem nenhum temor, e uma coisa que eu deixo muito claro aqui: nunca falei, nunca fiz nada para afrontar a minha mãe, né? Eu não fiz isso para afrontá-la, mas fiz isso para dizer quem eu era e do que eu gostava. Foi como uma forma de me apresentar para ela, né? É claro que eu arquei algumas consequências, como eu falei, alguns contratempos que eu passei, algumas situações embaraçosas, vamos dizer, algum tipo de perseguição um tanto velada, mas eu fui contornando a situação. Passamos alguns anos sem falar nenhuma palavra, mas o motivo pelo qual me fez me desconectar completamente da minha mãe não foi a questão da minha sexualidade, foram outros motivos familiares que me fizeram me apartar dela e ficar um longo tempo sem querer saber de pai, de mãe, de irmãos, de família. Tá? E qual a Então, sua religião hoje? eu não professo nenhuma fé. Eu tenho uma grande simpatia pelo espiritismo de Kardec, né? Gosto muito, mas ainda conservo dentro de mim o amor e o temor a Cristo. Né? É uma coisa que eu digo, eu não vivo na religião, eu não vivo dentro de uma igreja, porém eu amo, temo, respeito a pessoa de Jesus Cristo, que para mim é o mais importante de tudo. Amém. E sobre, você falou que tive muitas agressões, assim, falaram, pessoas, agressões, mas chegaram algumas agressões físicas ou só agressões verbais? Não, nunca recebi nenhuma agressão física por conta da minha orientação, e agressões verbais, é como eu lhe disse, eu sempre sofri de pouco, não foi também muito, dentro da família. Esses tipos de contratempos eu sempre encontrei dentro da família, e detalhe, pessoas evangélicas. Por exemplo, eu tenho um primo em que eu passei um tempo, convivia na sua casa. E ele me respeitava, gostava de mim, nós conversávamos bastante. A partir do momento que ele se converteu, ele passou a me destratar e passou a me ofender. Eu quase que abri um processo contra ele, só não o fiz porque a mãe dele, minha prima, que é uma pessoa que nós temos uma relação muito forte, muito, 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 muito íntima, ela me procurou e me pediu para que eu não levasse isso adiante. Então, por uma amizade, pela pessoa, pelo muito que ela significa para mim, eu não o fiz, mas deixei de sobreaviso. Qualquer coisa ou qualquer vacilo dele, eu abriria um processo. Você disse também ali, Ailton, que falavam para você, você vai nessas umbandas, nessas coisas, vai carregar o diabo, vai encher de diabo, aquela coisa. Agora, te fazer uma pergunta. Uhum. Você sempre seguiu no cristianismo, hoje é um menino que segue os princípios do cristianismo e conheceu o lado do espiritismo também. Agora, me diga uma coisa. No espiritismo que já conheceu, no lugar que você já frequentou, você via falar do diabo?
Não, claro que não, até porque eu sou um estudioso da cultura africana, né? Gosto muito de pesquisar, gosto muito de ler. Toda uma questão não só cultural, mas uma questão linguística também, até porque eu sou professor de linguística. Então, tudo aquilo que se relaciona ao povo africano, desde a sua história, das suas vivências, das suas tradições, das culturas, das tribos, da religião, da língua, tudo isso são assuntos que me interessam e no qual eu me debruço para estudar, pesquisar e ler. E é claro que falar, relacionar esses povos ao diabo, é claro que é de uma extrema ignorância, esse é o termo, né? É de uma ignorância tão grande que acho que não vale nem a pena estar debatendo e dialogando. É como eu lhe disse no início da live. Falar com o Nécio é montar arquibancada para o invisível. Eu falei porque eu nasci na Umbanda, me criei na Umbanda, conheci depois o Sagrado, fiz minha obrigação no Sagrado, na Nação. Uhum. Eu nunca vi o pessoal comentar sobre o diabo lá. Nunca vi. Eu já frequentei algumas reuniões, também nunca ouvi falar. E não pode, só me tira a curiosidade agora. E nas cristãs, eles falam alguma vez sobre o nome do diabo? Fala sobre o diabo? Ah, sempre, direto. Em todas as reuniões é diabo para lá, diabo para cá, diabo para lá e diabo para cá. Direto. Porque na minha religião, na minha crença, o diabo não tem poder. Quem tem poder é Deus. Então nós não vamos falar o nome de uma pessoa que não tem poder, nós vamos falar o nome de uma pessoa que tem poder. Uhum. Sabe? Então, deixa eu dizer outra coisa para ti aqui. Então, não se for que não teve agressão física, não teve nada. E sobre essa série, sobre o caso Evandro, o 1992, 7 pessoas foram acusadas. Vamos falar do antes. De nada, 7 pessoas foram acusadas porque mataram uma criança no ritual de magia negra. Essa foi a história. Essa é a história que saiu. Antes, certo. Na primeira vista, que você tem quantos anos mesmo? 40. Você, na época, tinha o quê? 10 anos, mais ou menos? Não sei se conseguiu. Eu tinha, quer dizer, foi em abril, não é isso? Eu tinha, acho que 11 anos. Você lembra alguma coisa da época? Lembra alguma coisa? Não, nada. Não lembro de nada. Você veio conhecer essa história? Quanto tempo? Eu vim conhecer essa história há uns 2 anos. Há uns 2 anos. Há 2 anos atrás. É. Então, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, quando você escutou a história, o que você, na hora, passou na cabeça do Ailton? Qual foi o que bateu na hora, antes de saber sobre a cita, antes de saber sobre a tortura, o que bateu? Ai, seus lados, que pergunta difícil. Bom, primeiramente, eu gosto muito de assistir casos. Eu acompanho um podcast que é maravilhoso. Bom, quando eu me deparei com esse caso, foi através de um podcast chamado Modus Operandi. Só que esse podcast me levou ao podcast do Ivan, né? Eu confesso que, de imediato, eu acreditei de que vocês eram os culpados. Essa foi a primeira impressão que eu tive, inclusive, quando eu vi, a partir do momento que eu vi as entrevistas, as prisões, eu dizia e repetia comigo que eles sejam punidos, que eles sejam castigados. Eu tinha um desejo de justiça muito grande. E desejava assim, que vocês pagassem assim, para o resto da vida. Porém, no caso do podcast do Ivan, o que me chamou a atenção é 2 fatos importantes que me desmontou completamente, que mudou completamente a minha forma de pensar. Foram as fitas com as confissões. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo, né? E um dos momentos que me fez chorar muitíssimo foi na Dona Celina, quando ela estava num momento de tortura, em que ela pedia para que eles matassem para não ver o sofrimento da Beatriz.
quando eu ouvi aquilo, eu não me aguentei e fui às lágrimas, né? E repito, e as confissões que ali você não tem dúvida nenhuma de que, até porque o Ivan ele foi muito preciso, ele montou as partes, a narrativa dele foi montada e a gente vê muitas lacunas e muitos buracos. Então fica claro ali de que, claro, houve tortura. Então, assim, mudou completamente a minha forma de pensar e apareceu um súbito desejo de procurá-los, de estar em contato. Sei lá, eu senti a necessidade de talvez me redimir por inicialmente achar que vocês fossem culpados, de prestar minha solidariedade, o meu apoio, procurando, conversando, e fiquei muito feliz quando o Senhor e o senhor Davi, né, entraram em contato comigo. Então hoje em dia, eu creio na vossa inocência plenamente. Então, mas isso, eu queria chegar nesse ponto numa coisa. Então, você vê bem, a primeira impressão que você teve são culpados. Tem que pagar, queime no caldeirão até o último. Aquela história. Por quê? Não, é verdade. Quem fez isso? A mídia, a imprensa. A imprensa jogou a podridão à mídia. Concorda comigo? A imprensa fez aquilo tudo. Aí você, como hoje, como um professor de língua, uma pessoa estudada, uma pessoa que escreve crônica, uma pessoa que tem assim, um conhecimento, até quem está meio envolvido lendo coisas da imprensa, cadê essa imprensa hoje que não limpa essa sujeira toda que eles fizeram? Cadê essa imprensa que acusaram? Será que só o Ailton e mais milhares de pessoas que hoje acreditam em nós, nossa inocência, que Deus tocou o coração e mostrou a verdade? Será que Deus não tocou o coração do pessoal da imprensa? Será que o coração deles são de pedra? Será que eles não estão vendo? Ou será que estão em cima do muro esperando para ver para que lado que eles caem? Essa eu queria te perguntar, você como cronista, pessoa que escreve, pessoa que... O que você falaria para mim? O que você me responderia sobre isso? Eu não sei, porque eu acho que é muito mais fácil, eu acho que atacar, ofender, julgar, criticar, né, do que... Eu acho que é muito mais fácil estar com as pedras nas mãos e atingir, e ofender e atacar. Eu acho que as pessoas têm mais... O ser humano acho que tem mais facilidade para isso. Ou talvez, seu Oswaldo, seja, diante de tantas evidências, diante das provas que estão sendo colocadas e mostrado a inocência de vocês, não tem como argumentar. Quer dizer, eu acuso alguém, eu acuso alguém de uma situação, de um crime, de repente, depois de um tempo, a inocência é mostrada, é provada. O que eu vou argumentar? O que eu vou dizer? Eu não tenho o que dizer nada. Então eu creio que a imprensa, ela se cala isso é o que eu penso também. A imprensa se cala porque não tem o que falar, não tem o que dizer, diante de tudo que já foi dito antes. Eu aprendi com meu velho pai uma coisa na vida. Errou, seja homem, vai errar. Meu pai dizia, filho, você brigou na rua, provocou alguém, não vem chorando em casa. Chega, mostra que você brigou, mostra que você tem a capacidade de enfrentar o que você fez, mas não volte chorando para casa. E se você errou, reconhece seu erro. E sempre agradeça tudo. Vou te contar rapidinho. Nós estávamos na ala de segurança, nas alas de segurança máxima e no próprio presídio, eu fiquei 1 ano e 8 meses em um buraco na solitária, 1 ano e 8 meses, isolado, sem nada. Aí, quando eu começava, de vez em quando, em vez de ficar sem comida, de dar um camo, eles pegavam um pãozinho, com um prato de comida, cuspia, dava aquela catarrada e dava para a gente. No começo, a gente não queria comer. Aí, outros presos que escutavam, diziam, não, tem que comer, infelizmente, vou passar fome. Vamos. Aí, você tinha que tirar aquela parte cuspida, comer, não comer. O Davi ficava doido, o De Paulo ficava doido. Aí, um dia, o cara me deu ele chama marroquinho, é o pão, me deu um marroquinho, um pão, e abriu, cuspiu, olhou para o cara, cuspiu de novo. Eu peguei na mão e falei, senhor, muito obrigado, Deus que abençoe, senhor. Muito obrigado pelo alimento. Aí ele fechou uma portiolinha, que era tudo fechado, escuro, não via nada. Ele fechou aquela portiolinha.
Aí eu peguei o pão para tirar aquela parte cuspida. Você vai falar, pô, ser humano seja a ponto de comer, a fome você come, meu amigo. Então quem passou sabe o que eu estou dizendo. Aí ele voltou, falou, o que você falou? Eu falei, Deus que abençoe. Ele falou, Deus, eu falei, Deus, você pediu para Deus me abençoar? Eu falei, Senhor, Deus que abençoe ele mesmo. Aí ele baixou a cabeça assim, cara, eu senti os olhos dele sair uma lágrima. Ele falou, espera aí. Eu falei, puta, tô fodido, vou apanhar. Que fazia alguma coisa, só apanhava. Aí ele voltou, cara, com um saco, uns 5, 6 pãozinhos, assim, falou, pô, desculpa aí, cara, não vai acontecer mais isso. Entendeu? Então, você não adianta querer rebater paulada com paulada. Muitas vezes uma palavra vale muito mais do que paulada. Isso aconteceu comigo ali. Impressionante. A palavra, o nome de Jesus, de Deus, ele mudou aquele pensamento daquela pessoa ali. É muito importante isso. Tem até um versículo na Bíblia que até diz assim, né? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela aplaca o furor, né? E Sim. Jesus nos ensinou a apagar o mal com o bem, e não com o mal. Eu estava lendo aqui agora a palavra da doutora Kátia. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Tá? Ela está com a gente aí na live. Ela está dizendo que isso tudo atenta a nós, o perigo da mídia, tá? De sermos induzidos, de induzir as pessoas. É bem isso. Uhum. Porém, a verdade sempre aparece. A verdade aparece. Eu falo para todo mundo. Sim. O pessoal fala para mim, eu tenho uns amigos, um pessoal, cara, que sorte apareceu essas fitas. Nossa, como vocês têm sorte. Não foi sorte, não foi sorte, não. Foi Deus. Foi Deus, exato. Cada vida é uma história, cada história é um livro. É Deus escreveu a nossa vida. Não foi sorte, foi Deus. Foi Deus. E por falar em escrever, fala para mim uma poesia sua. Eu não sei de cor. Não fala uma poesia? Desculpa. Então, não sei de cor. Então nem vou pedir uma crônica. Então. Bom, eu não lembro as crônicas que eu escrevo também. Os textos que eu escrevo eu não lembro. Mas eu tenho uma crônica. Vou te cobrar uma coisa, então. Uhum. Nós temos agora, estamos acabando de montar, está em montagem, uma página chamada Nossa Luta. No meu Face, é uma fanpágina, você acha ali. Vou te cobrar um dia você escrever uma poesia e uma crônica na nossa página Nossa Luta. Ok. Os meus poemas, eles são mais voltados para, vamos dizer assim, eu os escrevo quando eu estou muito triste. Então, eles são muito mórbidos. Por exemplo, eu falo de solidão, eu falo de tristeza, eu falo de vontade de ter um relacionamento, eu falo das interrogações do porquê que eu não consigo isso, eu não consigo. Então ele fala muito da minha subjetividade, do meu íntimo dolorido, em que eu venho ali externar. E as crônicas, por exemplo, eu tenho uma crônica que eu gosto bastante, eu costumo dizer que é uma das minhas favoritas, que foi, inclusive, dentro da sala de aula, um aluno começou a fazer uns determinados questionamentos sobre a calça, né? De que ele personificou, né, esse vestuário, né, de que é como se fosse um amigo íntimo que nos acompanha, que está conosco. Por exemplo, uma coisa que ele diz assim, a gente sempre, muitas vezes, há pessoas que a gente troca a camisa, troca a roupa íntima, mas muitas vezes a gente sai todos os dias com a mesma calça. Ela vira um amigo, um parente, uma pessoa. Então ele pega essa parte do vestuário e personifica. Isso foi a base para que eu, através desses questionamentos, fizesse essa determinada crônica, que eu considero uma das minhas mais importantes. Assim. Mas falo de muitas outras coisas também, das minhas experiências. Vai ficar devendo uma crônica, uma poesia da página da Nossa Luta. Ok. Essa página, falando novamente, por que essa página, a ideia que o pessoal deu, já acreditou? Porque a gente vai lutar assim, na página Casos Evandro, Projetos Humanos, sempre falando sobre o caso,
Para não trazer muitas outras coisas, para não mudar o foco da conversa, nós montamos a certo. página, porque, como você falou, olha o que você falou, no meu sofrimento, na minha tristeza, na minha tortura, acaba saindo Uhum, uma palavra. Então, isso uhum, tudo a gente passou no presídio. Eu e o Davi, nós temos uma poesia que nós escrevemos também. Está com o Davi, vou cobrar dele. olha, Então, isso tudo faz parte do quê? Do sofrimento. Então, a gente quer contar os momentos de sofrimento que as pessoas passaram, as intolerâncias. Isso que é esse projeto. Esse projeto sempre lutando contra a intolerância, o que outros passaram, o que a tristeza e o sofrimento faz mostrar o lado ser humano, o lado bonito, o lado bacana, que você... uhum, Talvez por estar usando o óculos, a gente não conseguiu ver aqueles olhinhos seus olhando de lágrimas, assim, querendo, dando uma olhadinha, assim, de emoção, talvez escondeu da gente, mas uhum, conseguiu sentir o semblante, a emoção que você demonstrou com a gente. uhum. Fala para mim, você tem algum projeto de momento, alguma coisa? Ou está em estudo, ou está em preparo? Um projeto, não. Assim, tenho um projeto de escrever um romance, mas ainda eu estou. Não existe. Eu tenho apenas um esboço desse projeto. Não tenho nada escrito. Assim, tem alguns detalhes, algumas informações que eu quero inserir, mas ainda não tenho nada escrito, não. Mas é um projeto de escrever futuramente um romance. A gente está escrevendo também um livro, tem um livro aí que eu vou contar a história antes de 1992, Uhum, a minha vida uhum, durante o presídio, a prisão, tortura, choques, afogamento, minha uhum, vida dentro do presídio e minha vida depois do presídio. Então, a gente vai lançar logo, logo, vamos estar com um livro lançando aí. Bom, uhum, para nós finalizar, eu quero uma uhum. palavra só, uma palavra, certo? Uma Um palavra. Certo. bate-bola contigo. Cor, Uhum. cor, Vermelho, vermelho. vermelho. Flor, Ok. flor, Flor, eu gosto de rosa. Rosa. nossa. Perfume, Hum, eu gosto muito de uma colônia que cheiro de bebê. Gosto muito. um livro, Dom Casmurro. não, Casmurro, bom. Um filme, Nossa, são muitos. A cor púrpura. cor púrpura. Uma música, Hum, Oração ao Tempo do Caetano Veloso. um segredo ou é segredo? Não tem o segredo. Eu tenho segredo. Amor, bom, ruim, positivo, amando, Na medida. Na na medida. medida. Futebol, Não qual curto. time? Não curte. Não gosto. Não. Uma palavra só. Se eu falasse religião, você me respondia o quê? De uma palavra. Alienação. Opa. Um sonho. Conhecer a Europa. Se eu falasse para você Deus, e uma palavra, o que você me responderia? Necessário. Necessário. Se eu falasse também uma palavra, preconceito. Fora de moda. Ou Injustiça. desnecessário. Injustiça. Injustiça. Nossa. Injustiça é lamentável. Lamentável. Um herói. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Política. Precisa ser reavaliada e desfeita. Um momento. Um momento. Quando estou a sós com Deus. Política. Já falei? Não. Já Política. falou, já falou, já falou, já falou. Se eu falasse uma palavra só. Presidente. Ok. Abjeto.
uma palavra só para a nossa luta. Importantíssima. Importantíssimo. E a última, uma palavra, ou quiser dizer mais, para Oswaldo Marcinini. Um guerreiro. Bem, pessoal, a gente está aqui hoje falando com o professor Ailton Lima, um menino, um guerreiro, um lutador, que cresceu dentro de um sistema cristão e o seu corpo, vamos dizer, seu corpo, sua forma, seu jeito, eu não sei como talvez expressar, talvez não estaria adaptado para aquele sistema cristão, o seu ser, ou melhor, o sistema cristão não estaria adaptado para ele. Eu acho que para Deus. Um dia eu vi uma coisa, eu falei até, o pessoal me xingou. O cara falou assim, é louco, falando Deus. E eu disse que eu vi alguém falando assim, Deus é menino e menina ao mesmo tempo. Eu fiquei com aquilo pensando. Outra coisa que eu escutei uma vez também, fiquei pensando muito. Eu li um livrinho chamado Deus Negro. Não sei se já leram esse Deus Negro. No final ele pergunta, e se você chegar lá no trono do Senhor, olhar para ele e ele for negro, o que você vai fazer? Me marcou muito, sabe? Então, pessoal, eu quero agradecer ao professor Ailton. Vamos vir mais vezes conversar, um papo legal, um papo bacana, conversar mais, claro. Falar sobre... Mas isso é o início do nosso projeto. Você tem meia hora para contar a sua história. Nós queremos saber histórias, projetos de vidas. Hoje ele contou o quê? Que é uma pessoa cristã, nasceu no cristão, que é gay, que é homossexual, coisa normal, que eu não vi diferença de nada. Contou que acabou deixando não deixou o cristianismo de Jesus com ele, mas o caso, eu não sei falar a palavra igreja, talvez, acabou indo para o espiritismo, conhecendo o lado espírita, e contando as histórias do que ele sofreu, do que ele passou, dos preconceitos, da homofobia que vive até hoje na vida desse menino. Então, Ailton, se precisar de apoio, nós temos nossos advogados na nossa luta. Você conhece o doutor Gustavo, tem os outros. Se precisar, temos a doutora Camila, psicóloga, tem outros psicólogos. E está à disposição de você e de qualquer um que precisa. Então, agradeço mais uma vez a sua presença. Agradeço a todos que estão aí. Peço aí, pessoal, segue o Ailton, acompanhe as redes dele, conheça esse menino. Siga a gente também, pessoal. O nosso Instagram está aí. Peço a todos também, se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente quer trazer muita coisa do YouTube. E eu tenho lá, para quem não assistiu a série Caso Evandro, ou para quem assistiu a série Caso Evandro, eu fiz uma análise do 3º episódio. O nome do episódio é O Caçador de Bruxa, onde o Diógenes se intitula Caçador de Bruxa. Eu fiz uma análise mostrando a verdade de tudo ali. Eu queria que vocês todo mundo desse uma olhadinha lá e desse uma análise, desse a opinião de vocês sobre o 3º episódio, O Caçador de Bruxa. Certo, pessoal? Quero também dizer para vocês, quem não assistiu, quem não viu, pessoal, Investigação Criminal, o canal Operação Policial, com Beto Ribeiro e Carla Albuquerque. Fantástico, pessoal. Fantástico a equipe deles todos, a doutora Rosângela, o professor Pagnato, uma equipe... Assistam, pessoal. Vê que coisa bonita, que trabalho bonito fizeram, como mostraram a verdade, o verdadeiro jornalismo a todos. Que Deus esteja com todos e nunca esqueça de uma coisa. Religiões são estradas. O destino é Deus. O Deus vivo, o Deus único, o Deus que mora dentro de mim, de você, que mora dentro de todo. Esse é o destino. Então, pessoal, não importa se eu vou sair em férias agora, ou se eu vou passear, ou andar, não importa se eu vou pegar a BR da Umbanda, a BR Candomblé, a BR Budista, a BR Cristã, a BR Assembleia de Deus, a BR... Não importa qual BR eu vou pegar, religiões é estrada. O importante, Ailton, é chegar no destino, mas chegar com o coração aberto, com o coração puro. Por quê?
Você pode vir aqui contar sua história e me enganar, contar uma história diferente. Eu posso contar minha história e enganar todo mundo. Mas tem uma pessoa que ninguém engana, é Deus. E Deus ama todos nós. Só que Deus não ama os mentirosos. Deus não ama os intolerantes. Deus não ama as pessoas preconceituosas. Certo, pessoal? Que a paz de Deus esteja com todos. Tenha um bom final de semana. Está convidado amanhã, eu estou convidado todos. Amanhã, às 7 horas, Ok, aqui obrigado. no mesmo local, eu e o Davi vamos bater um papo, contar um pouco sobre presídio, contar um pouco sobre tortura e respondendo perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta pelo qualquer canal meu, o pessoal que está respondendo. Tá bom? Então, eu fico com Deus. Vamos despedir do pessoal. Obrigado por Se quiser tudo. dar uma palavrinha final para o pessoal, fique à vontade. Se quer dizer uma palavra, despedir de alguém, dizer alguma coisa, fique à vontade. Não. Eu só quero agradecer pela oportunidade, né? Foi muito válido. Eu me sinto, como já lhe falei, estou bastante lisonjeado por esse privilégio. E é isso. Obrigado a todos que me ouviram. E é isso. Estamos aí à sua disposição também. Tá bom? Obrigado, Ailton. Obrigado a todos. Estão todos convidados para conhecer a nossa luta, a nossa página. E se você que está ouvindo agora, ou que vai ouvir depois, vai ficar gravado, tiver qualquer problema de intolerância, qualquer tipo de preconceito que sofreram ou passaram, vem, traga para nós, vamos denunciar. Tá bom, pessoal? Que a paz de Deus com todos. Um abraço. Que Jesus abrace todos. Abraço. Até amanhã, às 19 horas, aqui. Que Deus esteja com todos. Eu amo vocês, pessoal. Amém.